Mulher de Deus, que bom receber você aqui no podcast Viva para Se Amar. No episódio de hoje eu quero falar contigo sobre algo que está se tornando o mal do século, dependência emocional. E eu não falo apenas sobre relacionamentos afetivos, mas sim de uma forma que a dependência emocional atrapalhe toda a sua vida e muitas vezes você nunca nem parou para perceber o quanto ser dependente emocional está travando o seu caminho. Então, se você tem a sensação de que isso pode servir para você, fica aqui comigo até o final que eu quero te ensinar a identificar a dependência emocional e principalmente a curar esse ciclo nocivo. Bom, dependência emocional, o próprio nome já diz, é quando você depende das emoções de alguém para se sentir completa. Quando a gente fala de amor próprio, automaticamente a gente associa a falta do amor pela sua vida. É como se o que você sentisse por si fosse pouco, sabe? E automaticamente você precise de outras pessoas te amando para se sentir amada. Olha que loucura, você depender que outra pessoa te ame para se sentir inteira, sendo que nós somos indivíduos. Já parou para pensar em como você fica literalmente dependente daquilo? E quando aquela ou a outra pessoa não estão na sua vida, é como se tudo parasse. Os principais sintomas da dependência emocional, eles caem no vitimismo, porque você realmente sente pena de si porque alguém deixou de te amar. As pessoas que te amam, sejam seus pais, seus amigos e principalmente os seus amores, muitas vezes vão embora, muitas vezes não ficam. E aí você simplesmente trava, fica com pena de si, com aquela sensação de que ninguém me ama, ninguém me quer. Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se sentiu como o cocô do cavalo do bandido. Meu Deus, todo mundo tem amor na vida, menos eu. Mas isso é uma grande mentira que a sua mente tem contado pra você e você acredita, fazendo disso uma verdade absoluta. Sabe por que isso é mentira? Porque quando você se enche de amor por si, pela sua vida, pela sua existência, você honra a sua vida e compartilha a sua vida com pessoas semelhantes. E é aí que a mágica acontece. A dependência emocional, ela cria algumas consequências. Então, quais são os sintomas da dependência emocional? Pessoas vitimistas, ou seja, aquela tendência a terceirizar a responsabilidade. Eu não sou feliz porque ele não me ama. Eu não sou feliz porque minha mãe não cuida de mim. Eu não sou feliz porque meu chefe não me valoriza. É sempre a culpa do outro. O poder de fazer você feliz nunca está em você, sempre depende de algo externo. E aí, automaticamente, você fica de mãos atadas, porque se eu dependo de algo externo, poxa, como é que eu vou controlar o outro? Como é que eu vou controlar a forma com que o outro lida comigo? Como é que eu vou controlar a forma com que o outro sente por mim? Então, automaticamente, você fica realmente sem solução. E aí você cai no famoso vitimismo. O segundo sintoma da dependência é quando, além de vitimista, você realmente não consegue ficar em paz com a sua própria companhia. Você tem o famoso medo da solidão. E aí você coloca-se em situações de muita vulnerabilidade, de relações abusivas, de relações tóxicas, de relações de muitas migalhas. Mas esses termos, relações abusivas, tóxicas e de migalhas, muitas pessoas falam. O que realmente isso significa? Muitas vezes, até na amizade, você fica com aquela amiga só para ter uma companhia, porque você tem pavor de estar consigo mesma. Sabe aquela amiga que ela te suga, ela abusa da sua boa vontade, ela até é interesseira financeiramente, aquela pessoa que não te acolhe, que não tá presente, que sempre você que tem que ir atrás, é sempre você que chama pra sair, é sempre você que aceita as situações que ela te coloca. E quando é o contrário, tem zero reciprocidade. As relações tóxicas, dentro do conceito da dependência emocional, é quando você se anula pra ser perfeita pro outro e aí de forma alguma aquela pessoa vai te abandonar. Você tenta ter algum tipo de garantia que aquelas relações vão ficar com você, mesmo que elas não sejam boas, como o exemplo que eu dei agora de uma amizade. Nos relacionamentos, isso acontece à torto e à direita. Relações de ciúme, de possessão, de brigas, de falta de sexo ou violência sexual, mas, meu Deus, eu não vivo sem ele. E talvez você esteja ouvindo isso e falando, nossa, mas que absurdo, é claro que a pessoa percebe. Não percebe, porque o principal medo dela é o medo de ficar sozinha. E não o medo de ficar infeliz. Então, muitas vezes ela prefere ter pessoas ao lado dela que a preencham fisicamente, mas que não façam com que ela se sinta feliz, amada, respeitada, mas pelo menos ela não está sozinha. Eu costumo falar que pelo menos é o lema da pessoa que tem dependência emocional.
Pelo menos ele veio me ver, mesmo que tenha sido de madrugada. Pelo menos minha amiga lembrou que eu existo, mesmo que tenha sido uma vez por ano. Pelo menos eu tenho um emprego, mesmo que seja um emprego ruim. Pelo menos eu tenho uma casa para morar, mesmo que ela esteja caindo na minha cabeça. É se contentar sempre por baixo. A gente costuma dizer que quando você se acostuma com uma vida média, você se acostuma com uma vida medíocre. E a dependência emocional te coloca exatamente neste lugar. O pouco vira muito porque você tem muito pavor de ficar sozinha. Qual que é a consequência disso? Depois de tudo isso que eu te falei aqui e que você tá ouvindo e pensando, meu Deus, eu vivo isso na minha casa, com meu marido, com os meus filhos, porque isso também acontece com as mães, viu? Criam os filhos um excesso, uma redoma de proteção com a tentativa de garantir que eles vão ficar para sempre com elas. E aí as crianças crescem, viram adolescentes, viram adultos, voam, e a mãe muitas vezes faz até o que a gente chama de barganha, chantagem emocional. Mas eu fiz tudo por você, meu filho, eu abandonei minha carreira por você. E aí o filho olha para a mãe e diz: fez porque quis. E aí a mãe fica irreparavelmente deprimida, acabada. Por quê? Porque ela abandonou a própria vida para poder viver a vida do outro. E essa é a principal consequência da dependência emocional. Você se anula para ser perfeita para o namorado, você se anula para ser perfeita para o teu trabalho, para os seus amigos, para os seus filhos. E quando cabe você olhar para si mesma, você nem sabe quem você é. Por isso o medo de ficar sozinha, porque estar com você numa tarde de domingo, sem alguém o tempo inteiro do teu lado, é estar com um desconhecido. Olha que loucura. Você conhece mais os outros do que a si mesmo e acha que isso é ser uma boa mãe, e acha que isso é ser uma boa esposa. Você já parou para pensar num avião, quando eles falam pra gente, quando a gente vai viajar, que se as máscaras de ar caírem, primeiro você coloca em você e depois nas crianças? Por que que eles falam isso? Se você não estiver bem, se você não tiver qualidade de vida, se você não tiver saúde física, emocional, espiritual, profissional, como é que você vai cuidar dos seus filhos? Então esse papo de que você tem que se anular para ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, nada mais é do que um baita egocentrismo. Vivian, mas egocentrismo não seria eu querer tudo do meu jeito? Não. Egocentrismo é você querer ser o centro da vida do outro e por isso você passa a ser perfeita. É um traço clássico da dependência emocional disfarçado, por isso que as pessoas não percebem. Eu vou ser perfeita para o meu marido, assim ele nunca vai poder viver sem mim. E aí você cria nas pessoas ao seu redor uma coisa que a gente chama de codependência. Já ouviu falar? As pessoas que convivem com um dependente emocional se tornam dependentes da dependência dela. Os seus filhos se tornam dependentes do seu excesso de proteção. O seu marido, a sua esposa se tornam dependentes do seu ciúme, dependentes do seu cuidado, do seu excesso de amor, porque aquilo mexe com o ego das pessoas, né? As pessoas se sentem muito amadas com a sua presença. E mesmo que aquilo te faça mal, mesmo que você esteja nula, caindo seca no chão de falta de amor, você continua ali. E elas continuam ali contigo porque está fazendo massagem no ego delas. É por isso que quando você começa a se posicionar para sair da dependência emocional, as pessoas se afastam. E aí você deve estar me ouvindo, entrando em desespero, pensando, meu Deus do céu, ela está me descrevendo. Eu tenho certeza que você está aí me ouvindo e pensando, Vivian do céu, você me conhece? E não, eu não te conheço, mas eu conheço pessoas que têm dependência emocional, porque eu já fui uma delas. Eu já vivi amizades de dependência emocional, inclusive no meu livro, que tem o nome do nosso podcast, Viva para se Amar, você encontra ele na Amazon, em todas as livrarias do país. Tem um capítulo que eu falo só sobre a cura da dependência emocional. E dentro desse capítulo eu conto uma história de amizade minha, de uma amizade da vida, que depois que eu comecei a desenvolver amor próprio, eu percebi, na altura dos meus 30 anos, que foi uma amizade tóxica, abusiva. Porque era sempre eu cuidando, eu lembrando, eu amando. E a pessoa do meu lado só tinha interesses, seja no dinheiro, seja na companhia, seja no carro, porque os interesses eles são muito pequenos, né? E muitas vezes você se gruda naquilo porque você acha que aquilo é suficiente. Pelo menos eu tenho uma amiga. Lembra do que eu falei? O lema do dependente emocional vem do pelo menos. E é aí que mora o perigo. Então, agora que você já sabe os sintomas da dependência emocional, vitimismo, carência, as consequências, relações tóxicas, abusivas, egocentrismo, você se anulando, vamos falar sobre a cura? Pelo amor de Deus, porque minha filha, não dá mais para você continuar assim. Por que eu falei no começo do nosso episódio de hoje que a dependência é o mal do século? Porque as pessoas estão naturalizando isso. As pessoas estão naturalizando ser infelizes para que elas continuem naquele lugar.
Elas se naturalizam que pelo menos elas têm um relacionamento e que aquilo é a vida. Casamento não é fácil, trabalho não é fácil, amizade não é fácil. E elas se contentam com pouco cada vez mais. Então, depois da pandemia, em que as pessoas ficaram com muito pavor do isolamento social, as carências e dependências emocionais aumentaram muito. O medo de ficar sozinha virou um pavor, uma fobia. Eu tenho dezenas de alunas que eu cuido assim de pertinho na mentoria individual, que elas passam por isso. Mulheres inteligentes, bonitas, que poderiam ter o relacionamento que quisessem, o trabalho que quisessem, que ficam ali estagnadas por causa desse medo. E sabe o que o medo causa? O medo congela. Eu costumo dizer para as minhas alunas, o medo te mata em vida. A gente acha que para combater esses medos eu preciso só desenvolver coragem, mas isso é mentira, isso é frase pronta de efeito. Você precisa entender que o medo nunca vai sair da sua cabeça. O que precisa sair do seu coração, da sua cabeça, é a covardia, que faz aquele medo que é só psicológico, que é só uma ilusão, se transformar em verdade absoluta. Então, quando você se imagina sozinha e tem medo de envelhecer sozinha, mesmo que hoje você tenha 30 anos, você faz aquilo uma verdade absoluta, passa a acreditar naquilo e aceita qualquer coisa para que essa realidade não aconteça. Sendo que, se você romper essa covardia de ficar sozinha por um período, você vai se dar chance de conhecer novas pessoas que sejam mais afins. Pessoas afins, pessoas com mais afinidades, com mais semelhança, com valores mais parecidos. Essa é a cura da dependência emocional. Você ter coragem para romper a covardia do medo de ficar sozinha. Mas como é que eu faço isso, você deve estar falando? Porque, falar é fácil. Eu escuto isso todo dia nas lives, nas mentorias, nos cursos. Falar é fácil. É por isso que sempre eu trago nos meus cursos exercícios práticos. A cura da dependência emocional, ela está totalmente em fortalecer o amor próprio. Porque quando eu não tenho amor suficiente dentro de mim, eu preciso de amor de fora para poder me preencher. Imagina que é uma pessoa que tem dificuldade de respirar e ela precisa de um balão de oxigênio. É uma doença física, uma patologia, isso é um fato. Mas a dependência emocional, ela é mais ou menos isso. O balão de oxigênio é a presença do outro, mas ela não é uma patologia. Você consegue viver sem aquele balão de oxigênio. Você consegue aprender a respirar sozinha. Como? Autoconhecimento. Quem é você? O que você gosta de ouvir? O que você gosta de fazer na sua vida? Eu tenho uma aluna que durante um curso de amor próprio, uma mentoria em grupo, eu lembro que a gente chegou nessa aula de combater a dependência emocional e falar sobre a importância de você fortalecer o seu amor próprio diariamente, como tomar água. Não adianta eu tomar essa caneca de água aqui, minha filha, e achar que eu tomei água para o mês inteiro. Eu tenho que tomar sempre. E o amor próprio é isso, se alimentar todos os dias de si mesma. E durante essa mentoria eu lembro que ela tinha saído de um relacionamento abusivo de anos, tinha a dependência do tipo eu não vivo sem ele, sendo que era ele a presença desse relacionamento que estava acabando com ela. E aí ela falou pra mim, eu não sei nem qual a música que eu gosto, porque até a minha playlist era ele quem fazia. Porque o codependente, que era o marido, ele cria fórmulas de prender essa pessoa na vida, porque ele gosta daquela massagem no ego. Então ele controlava as finanças, ele controlava a presença, ele controlava as saídas e controlava até o Spotify da mulher. Já parou para pensar? A importância do autoconhecimento? Quem sou eu? Quem eu era antes dessas relações abusivas, tóxicas, sejam elas com meu pai, com a minha mãe, com amigos ou com amores? Qual música que eu gostava de ouvir quando eu estava feliz sozinha? O que eu gosto de fazer? E começar a praticar tudo isso. Então, para hoje, a minha tarefa para você é simples. Monta uma playlist no Spotify com coisas que só você gosta de ouvir. Sem pensar no julgamento das pessoas, do tipo, nossa, mas você gosta de boy band? Que absurdo, que coisa feia. Liga um foda-se, meu amor. É sobre você, é criar a sua própria independência. As relações saudáveis, elas só são possíveis com individualidade, independência e reciprocidade. Então, para chegar na reciprocidade, antes você tem que ser um indivíduo, que nada mais é do que você ser você mesma, ser autêntica e ser individual, ter uma vida além daquela vida do casal. Enquanto o marido vai jogar bola com os amigos, vai para fazer a unha com as amigas no shopping, vai tomar um café. Enquanto sua esposa vai fazer a comida dos seus filhos, vai cuidar do jardim, ter momentos de individualidade para não ficar dependendo sempre da presença do outro. E aí, quando você se depara com esse momento individual, único, sozinho, você percebe que você pode fazer o nosso segundo ponto de cura, desenvolver solitude, que nada mais é do que um isolamento, é você sozinha,
Mas ao contrário da solidão, a solitude ela é uma forma de isolamento que você quer, que você gosta. Eu gosto de estar comigo. Arrumar a minha casa sozinha, tomar um banho de porta aberta, dançar pelada em cima da cama, passear no parque com seus bichinhos de estimação, ler um livro num café. São várias coisas que você pode fazer sem a presença obrigatória do outro. E aí você desenvolve por você um amor. Nossa, eu sou uma boa companhia. Se você pode ser uma boa companhia para você, você pode ser uma boa companhia para o outro. É muito simples e automaticamente você começa a preencher o seu balãozinho de amor aqui dentro. Porque aí o outro vem para somar, para compartilhar, para dividir, para ser saudável e não porque você depende do outro para ser feliz. No episódio de hoje, eu quis trazer para você um pouco mais de mostrar a importância de como amar a si mesma faz toda a diferença na sua vida. Quando você é dependente emocional, você fica vitimista, fica frágil demais, é o famoso energia feminina tóxica, fica vulnerável, fica até chata e pegajosa. Não é isso que eu quero para sua vida. Nem é isso que os seus parceiros querem, as pessoas que convivem com você, porque chega um momento que conviver com essa pessoa fica chato. Você tem que estar o tempo inteiro agradando, cuidando, dizendo que ama, então fica chato, fica difícil conviver. E é aí que você se sente abandonada. Tá na hora de você parar com isso. O isolamento já foi na pandemia, minha filha. Agora você vai criar um isolamento consigo, para quando tiver uma companhia, você saber a diferença entre estar com aquela pessoa porque você quer ou porque você precisa, porque sozinha você não sobrevive. E para a gente finalizar a nossa cura da dependência emocional, tem um conceito muito importante que eu vou passar aqui assim por cima e depois eu vou fazer um episódio só sobre isso. Posicionamento. A importância de você dizer aquilo que você pensa. Parar de falar sim querendo dizer não. Parar de querer agradar as pessoas por causa desse medo delas irem embora da sua vida. Parar de querer ser perfeita para o outro. E se colocar numa posição de auto-julgamento. É importante você perceber que o posicionamento ele separa joio do trigo, tá? Então, durante esse movimento da sua vida, muita gente vai embora. Por isso a importância de antes você desenvolver solitude, você aprender a ficar sozinha. Porque quando você começa a se conhecer e se apaixonar por si, você entra no que a gente chama de deserto emocional. Um momento de transição, que os sanguessugas, as pessoas que estão contigo só porque são codependentes, são interesseiras, abusam de você, vão começar a estranhar o seu novo posicionamento. E é aí que você percebe que se dizer não incomoda o outro, se a pessoa te ama, ela vai ficar e vai aceitar a sua nova versão, ou se ela tá com você só por interesse. E aí ela não vai aguentar, vai espanar e vai embora. E é essa hora que a vida limpa. As pessoas que não fazem sentido para sua vida precisam dar espaço para o novo. Enquanto o velho estiver aqui, o novo não vem. Então a dependência emocional te mantém presa, te mantém amarrada em lugares pequenos. E nesse podcast de hoje, eu quero despertar sua vida para um lugar grande, que é o seu lugar. Eu espero você aqui no próximo episódio para a gente continuar te ensinando a viver para se amar. Segue o Vivi para Isso em todas as redes sociais. Procura o meu livro lá na Amazon, em todas as livrarias, tem o mesmo nome do nosso podcast, para eu continuar te ajudando. Te espero até a próxima.